O Senhor Jesus Cristo, ele desceu ao inferno. Ele desceu ao inferno e pregou o evangelho ali para as almas condenadas. Em sua morte, ele desceu ao inferno e foi oprimido ali pelo diabo em nosso favor. Bem, há alguns textos na Bíblia que indicam isso, não é? Pelo menos dois textos, duas passagens do Novo Testamento que são tomadas para indicar que Cristo desceu ao inferno. A primeira delas, se você abrir comigo, é Efésios capítulo 4, versículo 9, depois você abre em 1 Pedro, Efésios capítulo 4, versículo 9. Nós temos o seguinte: ora isto, ele, Jesus, subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Bem, Efésios 4, 9, onde é dito que Cristo desceu às partes, observe, mais baixas da terra. Isso provavelmente significa que ele desceu à terra, que é a parte mais baixa do planeta Terra. Está no plural, não é? As partes mais baixas do mundo, da Terra. Então a parte mais baixa da Terra é uma cova, dentro da Terra. E essa é a ideia. Cristo foi enterrado. Ele foi colocado em um túmulo. E é o que provavelmente significa aqui. O termo da terra aqui não significa que ele estava afundado na terra, que ele passou e seguiu para uma outra dimensão, que ele saiu de uma dimensão física ao ser enterrado, colocado no túmulo, e entrou para uma dimensão espiritual, o inferno. Mas vamos comparar com outro texto agora para não complicar. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20. 1 Pedro 3, 18 a 20 é o segundo texto, a passagem que parece mencionar isso aí. Porque Cristo, ou também Cristo, padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, observe, no qual também foi, em Espírito, isto é, vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Bem, o contexto, uma análise cautelosa aqui, explica. Agora, o que é dito é que Cristo foi pregar aos espíritos que agora, hoje, estão em prisão, supostamente no inferno. Isto é, eles tinham morrido, tendo vivido nos dias de Noé, e eles estão agora em prisão, e Cristo foi lá pregar o evangelho para eles, porque antes de Noé não tinha jeito de ser salvo ninguém, não tinha caminho de salvação, ninguém podia ser salvo. Então Cristo, por sua grande misericórdia, foi lá pregar para esses indivíduos que agora estão em espírito. Essa é a ideia que é ensinada por aí. Não é? Agora, alguns querem dizer o seguinte, que entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, enquanto Cristo estava no túmulo, ele desceu ao inferno e pregou o evangelho ali. Mas certamente esse texto não indica nada do tipo. O que eu acredito é que ele significa o seguinte, e eu creio que a maioria dos comentaristas mais sólidos tem se baseado nesse ponto também, é que as pessoas que estavam vivas na geração de Noé, nos dias de Noé, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Cristo, o Espírito de Cristo pregou a eles através da pregação de Noé. E agora eles estão em prisão, porque eles não ouviram a pregação de Noé, e estão em prisão, condenados, como todos aqueles que rejeitam a Cristo. Essa é a explicação. Ou seja, não há nenhuma base textual
qualquer parte da Bíblia para crer que Cristo tenha descido ao inferno. De fato, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, aquele ladrão na cruz, lembre-se, em verdade te digo que hoje estarás sozinho no paraíso. Certo? Não. Hoje estarás comigo no paraíso. Assim, se o ladrão estaria com Cristo naquele dia no paraíso, então Cristo foi direto ao paraíso. Ele não foi a um outro lugar. E essa é a única pista que nós temos, então, quanto ao que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo entre a sua morte e ressurreição. Ele morre ali na cruz, ao conversar com aquele salteador, e ele diz a ele, hoje, na tarde dessa sexta-feira, após nós dois estarmos mortos, você e eu estaremos juntos no paraíso. Eu não penso que o ladrão foi ao inferno e que o inferno seja chamado de paraíso. Acredito que ele foi para o céu e que o Senhor Jesus Cristo estava ali com ele nesse período até retomar o seu corpo novamente na ressurreição. Ok? Então essa é a nossa explicação. Agora, o que significa então, em uma outra passagem, que ele sofreu por nós as agruras do inferno? Exatamente isso. Que naquela cruz, em seu corpo, mas sobretudo em sua alma, e isso é maravilhoso, isso é chocante, isso é o que realmente há de tremendo e perplexo e algo que nós não podemos medir. E o amor de Deus ali é manifesto de uma maneira tão imensa, queridos irmãos, que naquela cruz, Cristo experimentou o inferno por nós. E se você pensa sobre o inferno como eternidade, tristeza, dor, temor, tudo isso sem nunca acabar eternamente, aquela eternidade do meu inferno, da agrura, da intensidade, da continuidade, Cristo experimentou a eternidade do inferno sobre a sua alma e corpo na cruz. Porque é isso que eu mereço, a eternidade no inferno. Assim ele experimentou isso em meu lugar na cruz. Não que ele tenha descido ao lugar de tormento, mas ele experimentou o que a lei de Deus comanda e exige de um pecador. Então esse é o significado dele ter experimentado a nossa miséria, a nossa punição, o salário do pecado, a morte.